Bom dia, gente. Hoje é quase... Ainda bom dia. Feliz sábado para você, como é bom estar aqui, já agora nesse segundo horário, e ouvir uma adoração a Deus tão bonita como a liturgia do culto de vocês. E já era de se esperar, afinal de contas, como eu disse no primeiro culto, quando a gente vem na igreja em que o pastor Fernando é o pastor, o que a gente espera é que tenha boa música, boa palavra, acolhimento e muita espiritualidade, porque isso é muito daquilo que ele é e transparece e com certeza transborda para a sua comunidade. É uma alegria, eu já falei da gratidão de estar aqui com vocês, o convite feito pela liderança da igreja, mas especialmente o privilégio de estar aqui, podendo rever o pastor Fernando, apesar de ele não estar aqui, dados os pequenos contratempos de saúde. Mas é um privilégio porque eu pude ser pastoreado e mentoreado pelo pastor Fernando, sendo pastor associado dele por algum tempo. Quando ele foi pastor na comunidade Nova Semente, um pouco depois que ele chegou, eu pude ser transferido para lá para ser o pastor auxiliar da comunidade Nova Semente. Por quase 2 anos a gente pôde trabalhar juntos. E eu me lembro que quando lá chegamos, eu e a minha esposa, a Suzy, que está aqui comigo, a gente ficou com aquela dupla sensação de ansiedade. A primeira por estar numa igreja nova, assumir um novo desafio, mas a segunda porque a gente ia trabalhar com o pastor Fernando, e não é nenhuma demagogia, até bom que ele não está aqui, porque existe, para quem vive a cultura adventista desde berço, como no meu caso, e da minha geração especialmente, uma enorme admiração, quase que de fã, assim, não é? Do pastor Fernando. E da Maricel também, que estava cantando aqui com a gente agora há pouco. E é tão gostoso estar aqui. Foi realmente um período de enorme aprendizado. E eu dizia aqui no primeiro culto que uma das coisas que mais marcou a minha vida naquele momento foi, de fato, talvez o principal ensinamento que tive, de tantos que aprendi, com os pastores que pude auxiliar. Apesar de ser neto, filho, irmão de pastores adventistas, eu tentei fazer outra coisa para vencer na vida, mas não deu certo. Deus me chamou e eu tive que largar tudo para ser pastor. Mas a gente, ao trabalhar com o Fernando, aquilo que mais marcou foi... Eu costumo dizer que o lugar em que eu aprendi a orar foi ao trabalhar com o pastor Fernando. Não que eu não orasse, não que eu não tenha aprendido o gosto de orar com a minha família. A minha mãe é uma mulher de oração, a minha avó, a mãe da minha mãe, é uma mulher de oração já falecida. A minha mãe, quando eu chego em casa para visitar meus pais, é alguém que meu pai fala assim, sua mãe está lá no quarto. Eu abro a porta, ela está ajoelhada, orando. Mas o pastor Fernando me ensinou a orar, como orar. Eu me lembro que todas as terças-feiras nós tínhamos reuniões pastorais com o time pastoral da Semente, os estagiários e os pastores associados. E a gente chegava, às vezes, com a agenda muito cheia, e o Fernando abria a Bíblia, fazia um devocional, e ele parava tudo e falava assim, agora a gente vai orar. Vocês se distribuam aí pela nave da igreja, pela estrutura da igreja, vocês vão orar 10 minutos. E a gente ia orar 10 minutos. Depois a gente voltava e ele comentava um pouco alguma coisa. Ele falava, agora a gente vai orar de novo. Mais 10 minutos, mas agora você não pode pedir nada. Você já tentou orar 10 minutos falando com Deus sem pedir nada para Ele? Pois é, era uma disciplina, quase que um treinamento. E a gente ia orar. E depois a gente voltava. E aí a gente é ansioso para ir para a agenda, né? Não, vamos trabalhar, a gente tem que ter agenda. Ele falava, não, o trabalho é esse aqui. Agora a gente vai orar de novo, mais 10 minutos. E a gente se dividia e ele dizia assim, só que agora é o seguinte, talvez ele já tenha feito isso com vocês, não é? Não sei. Mas agora é o seguinte, você vai orar assim. Quando você estiver orando, se a sua cabeça for para outro lugar, você não precisa trazer sua mente de volta para a oração. Você leva Deus para esse lugar. Então, se você está orando e de repente você começou a lembrar dos boletos que não está pago, não traz a mente de volta para a oração. Leva Deus para os boletos não pagos e começa a falar com ele sobre isso. Se você lembrou da louça que não lavou, leva Deus para a pia. E conversa com ele sobre isso. Se você foi para o desentendimento que você teve com alguém, leva Deus para lá. E aos poucos eu fui aprendendo a orar. Sabe aquela história famosa, episódio dos evangelhos, em que os discípulos que oravam, mas tão impressionados com Jesus, eles falam, Senhor, faz um favor para a gente, ensina a gente a orar. E Jesus começa a falar assim, quando vocês forem orar, não faça como os religiosos. Faz assim, entra no teu quarto, tranca a porta e orem assim. Pai nosso que estás, sabe? Era mais ou menos assim. Então é uma alegria estar aqui, eu estou nesse lugar de aprendiz, mas com enorme responsabilidade de ocupar esse púlpito que tantos sábados é ocupado por esse alguém que eu admiro tanto.
Feito isso, aproveitando que ele não está aqui, então não fica demagogo da minha parte, nem piegas fazer essa abertura. Eu quero convidar você ao Evangelho de João, capítulo 6. Ontem nós estivemos juntos aqui, falamos um pouco sobre o que é ser comunidade, ou um sonho de comunidade que pudesse se parecer um pouco com aquela caverna de Davi, a caverna de Adulão, em que Davi recebeu todo tipo de gente desajustada e fez daquele lugar o seu treinamento para o reino, mas mais do que isso, uma comunidade de restauração na vida das pessoas, tendo aceitado todo tipo de gente. E agora eu queria convidar você a uma outra reflexão nesse capítulo 6 de João. Talvez esteja relatado um dos milagres mais famosos de Jesus e quantas lições a gente pode tirar disso aqui. Antes da gente ler, eu quero orar com você novamente. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor está aqui com a gente, porque o Senhor aceitou o nosso convite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em tão boa circunstância. Nós viemos aqui por nenhuma outra razão que não adorar o Teu nome. Nós não viemos pedir nada, Senhor. A gente não veio com nenhuma expectativa. A gente veio só para Te adorar. Fizemos isso através dos louvores, do nosso colabor financeiro. E agora nós vamos abrir Tua palavra. E queremos que o Teu Espírito traduza aquilo que vai ser dito de maneira a atender a demanda de cada coração aqui. É o que eu te peço nesse momento por Jesus. Amém. Esse capítulo é famoso porque conta essa que é uma das mais famosos, um dos mais famosos milagres de Jesus, a multiplicação dos pães, mas ele não quer tratar disso, ele quer tratar de uma outra coisa. Esse capítulo 6 quer tratar de discipulado, quer tratar de seguir, de influência. Quem nós estamos seguindo? Eu não sei se você gosta de seguir. A gente vive numa época de mídias sociais e de influenciadores digitais em que as pessoas se formam a partir daquilo que seguem. E a gente segue todo tipo de gente. O problema de seguir todo tipo de gente, sem muito filtro, é que a gente acaba não indo para lugar nenhum, porque mais importante do que seguir alguém é você saber para onde você quer ir e filtrar quem você segue para que você vá, garanta que você está indo ao seguir essa pessoa para o lugar que você quer ir. E eu não sei se você sabe para onde você vai. E a pergunta do título dessa mensagem é: para onde iremos? Ou para onde estamos indo? Eu não sei se você gosta de seguir, ou se você é como eu, que tem uma dificuldade de seguir. Eu sou um discípulo complicado. Porque eu não gosto muito de seguir, eu tento converter isso aqui nos pés de Jesus, porque é um problema no meu coração. Eu gosto de ter o controle das coisas, eu gosto de ter o volante das coisas. Eu gosto do controle da televisão, do volante do carro. Com licença. Eu gosto de dirigir desde muito pequeno, e lá em casa a gente só tem um carro, e a minha esposa dirige tão bem ou melhor do que eu. E por nenhuma razão sexista, eu garanto, mas todas as vezes que eu estou no carro, eu acho que não vai dar aqui. Pegou um pouquinho a garganta. Mas todas as vezes que eu estou no carro, quem dirige sou eu. Porque eu tenho essa necessidade. Eu sou um péssimo passageiro. Eu detesto ser passageiro. E eu faço isso na minha vida. Eu várias vezes pego o volante da minha vida, das mãos de Deus, e coloco ele no banco de passageiro. Como que se eu soubesse guiar a minha vida muito melhor do que ele. E essa é a minha briga diária com Deus. Dar para Ele o controle da minha vida. Eu me lembro que uma vez me convidaram para pregar, para fazer um acampamento de carnaval no Mato Grosso. Era a igreja central de Várzea Grande. Mas o acampamento ia ser na cidade de Primavera do Leste. E eu peguei o avião, desci em Várzea Grande, porque o aeroporto de Cuiabá fica em Várzea Grande. E quando eu cheguei lá, a líder do Ministério Jovem e a mãe dela estavam me aguardando para me levar para Primavera do Leste. E eu entrei no carro com elas e nós fomos pegar aquela estrada que vai de Várzea Grande para Primavera do Leste. Eu não sei quem conhece o Mato Grosso, mas só para que você entenda, a estrada que liga Cuiabá para Primavera do Leste é a famosa Estrada da Morte, que é a estrada que passa pelas... De manhã, agora aqui, faltou o nome, faltou de novo. Pela Chapada dos Guimarães. Muito obrigado. Pela Chapada dos Guimarães. E é uma estrada belíssima de dia. Belíssima. Mas à noite ela é assustadora, com curvas muito complicadas e ribanceiras. E eu estava de passageiro agoniado, porque a menina dirigia e ela, eu não sei se ela esqueceu que quando a gente faz autoescola, a gente aprende que é infração de trânsito, você andar abaixo da metade do limite da velocidade da via. Então, assim, se a via é 120, você não pode andar abaixo de 60, porque é infração de trânsito andar abaixo de 60. E a gente estava indo naquilo ali, eu agoniado, e eu acho que ela percebeu minha agonia nesse nível de conversão que eu preciso ter na minha vida, porque ela percebeu minha agonia, a gente parou num posto para usar o banheiro, quando a gente saiu ali e foi entrar de novo no carro, ela falou: pastor, você quer dirigir?
E eu falei, será que é muito indelicado da minha parte dizer que quero, né? Mas eu falei assim, eu quero, sabe? Eu queria ter essa experiência nessa estrada aqui. Se você deixar, eu dirijo. E eu fui pro volante da minha vida. Deus fala assim comigo, mas meu filho, você entregou, quando você se batizou, você entregou o controle da tua vida para mim. E eu falei assim, pois é, que eu me batizei com 11 anos para 12. Eu não sabia que eu gostava tanto de dirigir quando eu crescesse. E eu entreguei o volante, mas agora eu tomo. E volta e meia eu sento como passageiro e é péssimo. Eu sou um péssimo passageiro. Eu não sou alguém que gosta de seguir, mas também não sou alguém bom de acompanhar. As pessoas que se forem me seguir no trânsito, sabe quando você dá aquela, me segue? A pessoa tem que estar disposta a fazer talvez algumas coisas que ela não está tão disposta a fazer no trânsito, e aí às vezes está no amarelo, eu vou e a pessoa fica. É ruim. Seguir é um desafio para mim. Só que esse é um desafio para todo mundo que quer ser discípulo. Talvez alguns lidem melhor com isso do que outros. Mas o que Jesus está dizendo nesse texto que vamos ler, você quer ser meu discípulo, então você precisa renunciar um monte de coisas da sua vida ao me escolher. Porque o discipulado envolve renúncia. Como diria Alexandre Magno, o Chorão, o cara que musicou a minha geração, Charlie Brown Jr., numa das suas músicas, meu pai brinca comigo com esse negócio de que música boa era na época dele, né? E eu ficava dizendo que isso não existe. Agora, com a minha filha, 12 anos, ouvindo as músicas, eu falo, gente, na minha época que era bom. Nem era tão bom, mas era melhor do que o que a gente tem por aí. E o Chorão dizia numa das suas músicas assim, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Porque cada decisão e cada escolha que a gente toma é a renúncia de todos os outros caminhos que a gente não escolheu. Quando a gente escolhe alguém para casar, a gente está renunciando todas as outras possibilidades de relacionamento. Quando a gente escolhe um caminho para seguir, a gente está renunciando todos os outros caminhos que a gente não vai viver. E é por isso que precisa ter maturidade. Decisão é coisa de gente grande. Decisão é coisa de gente madura. Tem muita gente que não toma decisão na vida porque é incapaz de bancar a decisão do caminho que escolheu. E porque é incapaz de bancar, ele não decide. Então a vida dele emperra, a vida dele não anda, a vida dele não avança. Porque ele não tem coragem de bancar a decisão que toma. Seguir Jesus é tomar uma decisão. E essa decisão envolve bancar essa decisão. E envolve a renúncia de uma porção de outros caminhos possíveis que você poderia seguir sem ele. E é sobre isso esse capítulo. A gente vai passar um pouquinho por ele no tempo que a gente tem. A gente não vai ler todos os versos, mas a gente vai passar por todo o capítulo. E ele começa com um milagre. Jesus está pregando e muita gente vai seguir ele. Porque as pessoas gostavam muito dele. Jesus tinha uma espécie de fã-clube. E existe um problema com o fã-clube. Mas Jesus tinha uma espécie de fã-clube. Muita gente seguia Jesus. Especialmente por conta do seu discurso. Era gente que gostava do discurso de Jesus, mas não gostava da ideia de seguir Jesus, de fato. Eles acompanhavam. Eram adeptos do discurso. Era uma multidão muito, muito grande, e Jesus estava pregando, e Jesus passou da hora. Imagina, começou a dar fome no pessoal, e Jesus passou, ignorou o timer assim. Ele foi embora. E chegou uma hora que ele percebeu que as pessoas estavam com fome. E quando ele percebeu que aquela multidão estava com fome, ele chamou Filipe. Filipe era um dos seus discípulos. E ele chama Filipe, você tem que resolver isso aqui, o pessoal está com fome. Jesus se preocupava com o bem-estar das pessoas, ele se preocupava com a fome. E ele chama Filipe no verso 5, olha o que diz, verso 5 do capítulo 6. Conecta aqui um pouquinho, se dá esse privilégio de se desconectar do mundo lá fora e se conectar agora aqui no Espírito, na Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia no seu app aí, se você está com o seu celular, para não correr você entrar nos vídeos do Reels e assistir no mudo, lendo a legenda. E se permite um pouquinho aqui, se mima. Desconecta e conecta com o Espírito aqui um pouquinho. Ou abre a Bíblia se você tiver ela fisicamente. Capítulo 6, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Essa pergunta de Jesus tem muitos sentidos, tem muita coisa sendo dita aqui. Primeiro, porque é quase que irônico pedir para Filipe comprar pão no primeiro século para toda aquela multidão. Talvez hoje seja muito fácil. Eu sou paulistano meu. E se tem uma coisa que eu gosto, por viver em São Paulo, é que São Paulo é a capital das padarias. E como dá para perceber, eu gosto muito de carboidrato. E assim, eu gosto de pizza. São Paulo é a cidade que mais faz pizza no mundo. Mas São Paulo é também a cidade que mais tem padarias no mundo. E a panificação, a tradição panificadora de São Paulo é italiana, não é a portuguesa. O Rio faz panificação portuguesa. São Paulo faz panificação italiana. E eu tenho uma predileção pela panificação italiana.
E as padarias paulistanas são lugares assim de hospitalidade. As padarias são o terceiro espaço, o terceiro lugar, de fato. Como talvez muitas das nossas comunidades religiosas deviam ser. Aquele terceiro espaço possível, que não é o lar nem o trabalho, mas é onde você vai e você tem ali o ambiente em que você pode trabalhar, fazer reunião, estar com convivência. Espaços de convivência, em que você faz mais do que no culto. Como fazer desse espaço um lugar em que as pessoas venham aqui não só para participar do culto, mas que elas encontrem aqui talvez um terceiro espaço. Que quando elas não estão em casa ou no trabalho, elas estão aqui. Talvez não para ouvir uma pregação, uma música, mas estão aqui. Esse é um sonho de lugar de centro de influência. Mas as padarias em São Paulo, como os cafés também, que são, enfim, inúmeros em São Paulo, são bons lugares para você estar comendo alguma coisinha e trabalhando e produzindo conteúdo e fazendo uma reunião. E em São Paulo você pode comer pão a qualquer hora do dia. Eu sei que vocês aqui também têm boas padarias. Eu lembro que ontem eu tentei chegar antes do pôr do sol, falando assim, a gente precisa comer a coxinha na padaria real, vamos chegar. E a gente chegou muito perto do pôr do sol, e fomos pro hotel, e a gente desistiu da ideia da coxinha. Mas quando a gente chegou aqui no programa da Juventude à noite, tinha coxinhas na comidinhas da padaria real, eu comi as coxinhas, e obrigado pelo carinho. Em São Paulo, dá 3 horas da manhã, e não é incomum que eu vá a uma padaria, não porque eu estava em casa e acordei com fome, não é também nesse nível, mas porque em São Paulo eu moro a 1 hora e durante a semana, a 1 hora e 20 minutos da minha igreja saindo da minha casa. Eu moro na zona sul de São Paulo, em Santo Amaro. A minha igreja fica na Liberdade, na rua Taguá 88, ali a igreja central de São Paulo. Durante a semana, o fluxo de trânsito é absurdo. Muitas coisas acontecem depois dos horários de culto, reuniões inúmeras, enfim. E às vezes eu saio da igreja muito tarde, e já é horário que está tudo fechado no convencional, mas em São Paulo tem boas padarias 24 horas. Se eu quiser comprar pão 3 horas da manhã, eu consigo comprar. Tem uma boa padaria ali no Jardins, famosa, Galeria dos Pães, que não tem porta. Na pandemia foi um problema, porque não tinha porta para fechar. Mandaram fechar e eles não tinham porta, porque nunca fechou. Agora, você pedir no 1º século, na Galileia, para Filipe comprar pão para todo mundo, é uma ironia. É uma ironia porque, primeiro, a matéria-prima para se fazer o pão era escasso. O azeite era muito caro. Você não tinha como produzir pão para todo mundo. Não era simples. Jesus está pedindo uma coisa para Filipe que não é possível a Filipe fazer. E aqui vem uma outra lição desse texto, que é Jesus dizendo assim, Filipe, nem tudo que eu peço para você, eu espero que você consiga. É justamente para que você perceba que você não consiga e que quem faz na sua vida é fruto da dádiva e da minha graça, é como a salvação. Salvação não é o que eu exijo de você, é o que eu ofereço a você. É eu que tenho a justiça que eu exijo de você. Você não tem como atender a minha justiça, mas eu tenho ela para te oferecer. Porque é dádiva, não é dívida. A transação soteriológica não é baseada na dívida, mas na dádiva. Não sou eu que obedeço e, portanto, coloco Deus em dívida comigo. É Ele que, pela sua dádiva, me salva, mesmo tendo eu sido desobediente como todos nós somos. É isso que Jesus está ensinando para Filipe. Filipe, sou eu que faço. Filipe, tem como? E o Filipe tentou resolver o problema. Diz que ele sai de cena e ele chama o André e fala assim, André, a gente precisa resolver, o mestre mandou comprar pão. E eles olham e eles procuram alguém que tenha comida. E você lembra da história. A gente aprende desde pequenininhos, flanelógrafos, na escolinha sabatina. A gente vai lá e ele encontra o menino. O menino tinha o quê? Uma cestinha. E o que tinha na cestinha do menino? 5 pães e 2 peixinhos. O menino era precavido. A mãe do menino era precavida. E eu fico imaginando a mãe dele preparando aquilo para ele. Eu fico imaginando ele antes de sair de casa, a mãe preparando os pãezinhos para ele levar, porque Jesus ia pregar e talvez passasse da hora, e a mãe preocupada com o que ele ia comer. Eu gosto de pensar assim, porque foi assim que eu cresci. Eu me lembro quando eu estava na 1ª série, eu estudava em 1994, hoje é o pré, não é? Era a 1ª série na minha época. Eu estudava no Germano Ritter, que hoje é o Colégio Adventista do Brooklyn, fica ali na Princesa Isabel. E eu morava na Princesa Isabel com os meus pais. Meu pai trabalhava nos céus, que era um setor da igreja que ele era responsável pelo departamento. E a gente morava tudo perto do trabalho e perto da escola. Eu lembro que um dia antes a gente ia viajar, talvez, ia fazer uma excursão cultural da escola, visitar, não lembro se era o exército, um museu, alguma coisa. E num dia antes a minha mãe foi preparar o lanche para eu levar. E ela comprou aquelas coisas de Jesus, assim, que é as bisnaguinhas. E ela comprou bisnaguinha, passou requeijão, peito... Não me julguem, tá? Nem julguem minha mãe. Ela passou requeijão, peito de peru, e ela colocou papel alumínio individualmente em cada uma das bisnaguinhas,
Um dia a gente deixou na geladeira. A gente tinha passado nos Céus, na lojinha dos Céus, comprado suco da Superbom, colocou para gelar. E ela preparou aquilo para mim. Eu contava essa história numa semana de oração que eu fiz no IASP ano passado, e eu não sabia que a professora Irene, que foi minha professora na primeira série, estava lá presente, ela congrega lá, e eu depois ainda encontrei, e ela lembrou disso, eu fiquei tão feliz. A gente não lembra o nome de professora nenhuma, né? Só da primeira série e alguns do ensino médio, mas a primeira série a gente não esquece. E a minha mãe preparou aquele cestinho e ela me deu uma ordem que eu nunca desobedeci essa ordem da minha mãe. Eu já desobedeci minha mãe em muitas coisas, mas isso eu nunca desobedeci. Ela me deu aquela lancheirinha e falou assim, ó, é para comer tudo, hein? Todas as vezes que minha mãe falava, é para comer tudo, eu obedecia. E eu fico imaginando aquele menino saindo de casa e a mãe dando a cestinha para ele, falando assim, filhinho, eu preparei só o seu lanchinho, vai lá e é para comer tudo, hein? Quando der fome é para comer tudo. E agora o menino está com aquela cestinha, 5 pães, 2 peixinhos, e o André chega e fala assim, sabe o que é? A gente precisa dar comida para todo mundo aqui, e você é o único que tem comida, você topa dividir? E eu fico imaginando aquele menino olhando aquela comida, olhando todo mundo, e falando assim, mas não vai dar, é injusto, é que nem pedir para dividir o Yakult. Se tem uma coisa que não dá, você está tomando Yakult e fala, me dá um gole, não tem como. Você não faz, é proibido, está na lei do bom conviver. Não é ético você pedir para tomar um gole do Yakult de alguém. E o menino olhou aquilo e ele falou, mas não vai dar. Só que o menino lembrou que a mãe dele ensinou ele outra coisa. A mãe dele não ensinou só ele a comer tudo. A mãe dele ensinou aquilo que a gente também aprende desde pequenininho. Filhinho, quando o coleguinha do lado não tiver para você dividir. E ele falou, se tem alguém precisando, eu vou dividir. E ele falou, tá bom, eu acho que não vai adiantar em nada isso aqui, mas toma. E aqui tem a primeira lição dessa história. Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que você estiver disposto a compartilhar. Vou repetir. Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que você estiver disposto a compartilhar. E não é que ele vai multiplicar na tua vida, não. Não é sobre essa barganha com Deus. Eu vou compartilhar então para ele multiplicar na minha vida. Não. Ele vai multiplicar para os interesses do reino, para o qual você compartilhou. O menino falou assim, mas eu não vou contribuir, é um projeto muito grande, e a minha contribuição não dá em nada, eu não tenho muito recurso. Não, contribua com aquilo que você pode, porque é o colabor, é o esforço coletivo, é o colaborar, o colabor que faz as coisas acontecerem, porque Deus pega aquele pouquinho que você tem, e Ele multiplica de maneira a realizar aquilo que a gente está investindo para o reino, e de maneira que sobrou cestas, porque Ele pegou aqueles pães, orou, alimentou todo mundo, e o texto diz sobraram quantas cestas? 12 cestas de pães sobraram. Então quando Jesus multiplica tudo aquilo, aqueles homens olham para Jesus e fazem uma declaração no verso 14, que é uma declaração messiânica, como poucas vezes acontece nos evangelhos, mas aqui é uma delas. Eles olham para Jesus no verso 14 e dizem assim, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles dizem assim, em outras palavras, esse é o Messias. Desse momento em diante, eles queriam que ele fosse um rei. Porque já imaginou um rei que você pode acabar com o SUS, porque se tiver alguém doente, ele cura? Imagina um rei que o mote da sua campanha é acabar com a fome, porque se tiver alguém com fome, ele multiplica o pão. Estava garantido. E aqui Jesus dá a nós uma segunda lição que eu quero destacar nessa história. Ele está preocupado com o aqui e agora. Ele está preocupado com a vida real. Ele está preocupado com a fome. E aqueles que vivem no reino do Cristo ressurreto, eles são interessados e preocupados e têm o seu coração naquilo que Cristo Jesus tem o seu coração. Há uma tensão nos evangelhos que a gente chama de já agora, mas não ainda. É a tensão do reino. O reino de Deus, ele está por vir. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer seu reino. Mas ele já está entre nós. Porque o reino de Deus chegou e foi inaugurado quando Cristo veio a primeira vez aqui. E os evangelhos nos dizem, o reino de Deus está próximo. E não é próximo de vir, perto de chegar. É estar próximo aqui, ele chegou. O reino de Deus chegou. De maneira que quando eu aceito Jesus, agora a comunidade dos que creem, a comunidade do Cristo ressurreto, eles podem viver já aqui e agora como que se no reino. Ainda não está consumado o reino, mas ele já tem sinais. Ele já pode ser sinalizado aqui pela comunidade daqueles que seguem o Cristo ressurreto.
Aqueles que se dizem seguidores de Cristo vivem numa outra lógica de reino. A sociedade desorientada sem Deus, ela vive na lógica do reino de César. E na lógica do reino de César, existe um ímpeto pelo acúmulo, pela individualidade, pelo desinteresse pelo outro. Por você, para mim, é problema seu. Cada um com seus problemas, faz o seu que eu faço o meu. Essa é a lógica do reino de César. Mas de repente se encontra nesse mundo desorientado uma outra lógica de reino, que é a lógica do reino de Deus. E aqueles que aceitam Jesus já vivem aqui na lógica do reino de Deus. Quem que a gente está seguindo? Quem que é o nosso rei? E é papel do evangelho e das comunidades daqueles que creem em Jesus, é responsabilidade daqueles que creem em Cristo Jesus, dirimir a miséria dos miseráveis com misericórdia. Dirimir a miséria dos miseráveis com misericórdia. Um evangelho que só anuncia Jesus voltar, mas ignora a miséria que aqui está, é um evangelho manco, insuficiente e incompleto. Ah, mas quando Jesus voltar vai acabar a fome. Ah, mas quando Jesus voltar, ele vai restaurar esse mundo, a gente não precisa se preocupar com o meio ambiente. Ah, mas quando Jesus voltar, isso aí é assim mesmo, só vai de mal a pior, a gente não tem que fazer nada, a gente só tem que orar para Jesus voltar, porque é Jesus que vai resolver quando voltar. Não. Esperar Jesus voltar de barriga cheia é fácil. Quem tem fome precisa do Cristo real agora. E é responsabilidade da comunidade do Cristo ressurreto atender com misericórdia a miséria dos miseráveis aqui e agora. Um evangelho que só anuncia Cristo, a volta de Jesus, mas não alimenta, não supre as carências do mundo aqui, aflito e miserável, é um evangelho manco, incompleto. Acontece que esse discurso começou a agradar as pessoas. E as pessoas começaram a seguir Jesus. E a assessoria de Jesus das mídias digitais começaram a falar, Jesus, tá bom esse discurso aqui, vamos gravar mais, hein? Continua nessa linha, hein? Ele atualizava o feed e só multiplicava os seguidores, nível Juliette, assim, ó. E todo mundo falou assim tá bom. É isso, esse é o caminho. Encontramos o seu posicionamento, Jesus. A gente encontrou. Continua aí. Aí Jesus sai daquele lugar em que declaram que ele ia ser rei, que ele era o Messias, e ele não quer ver ninguém, ele está exausto, sabe? Jesus era uma figura pública, e uma figura pública que também tinha seus desgastes, e tinha uma hora que Jesus falou assim, eu não quero ver ninguém, isso que está escrito no texto, ele falou, eu não quero ver ninguém, e ele foge, ele desaparece, ele não quer atender ninguém, ele não quer curar ninguém, ele não quer nada naquele momento, está com dor de cabeça, ele não quer, e ele sai de cena, de maneira que os discípulos sabem onde ele está. E do verso 10 em diante, ou melhor, do verso 16 em diante, você vai ver aquela história, que no meio da madrugada os discípulos estão num barco, e Jesus vem andando sobre as águas, e o Pedro vai andar com ele. A gente não vai entrar nessa história, mas é aqui que acontece isso. Só que no dia seguinte, depois desse milagre, uma multidão ainda maior foi ter com ele. E agora, quando essa multidão vai ter com ele, Jesus muda o discurso. E as pessoas estranham o discurso de Jesus. Olha o verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? E aí chega o verso 26, que Deus olha para eles assim, como ele talvez olhe para mim e para você hoje, e ele faz uma observação que corta fundo no coração. Ele descobre as intenções, ele revela as intenções do coração daqueles homens. E ele aqui adota um outro discurso. Ele diz assim, verso 26, respondeu Jesus, em verdade vos digo, me procurais não porque vistes sinais, mas por quê? Mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus olha e revela aquilo que estava no coração daqueles homens. Espera aí, vocês não estão me seguindo porque vocês querem a mim. Vocês estão me seguindo porque vocês querem o pão que eu multiplico. E não vai ter mais pão. Não vai ter mais pão porque vocês estão me procurando pela razão errada. Aqui o discurso de Jesus muda e ele começa a ter haters. Ele começa a ter gente que começa a criticar ele. A assessoria dele começa a falar, Jesus, volta para aqueles discursos lá que esse aqui tá dando ruim. Mas Jesus não estava interessado em agradar a sua audiência. Jesus estava interessado em ensinar aquela audiência, em convocá-los para o compromisso. E aqui está o grande problema do fã-clube do amor.
Porque existe na religião cristã, um grupo de pessoas que é como aquela multidão que segue Jesus quando ele multiplica o pão, que adora o discurso da justiça social de Jesus, da misericórdia de Jesus, são um fã-clube do amor. Só que quando Jesus convoca a obediência, quando Jesus convoca ao discipulado, quando Jesus convoca ao sacrifício, quando Jesus convoca a mudança de vida, os fãs deixam de segui-lo, dão dislike, vão embora, porque são fãs, não são discípulos. Aqui o discurso muda. Agora, Jesus expõe as intenções deles, e talvez essa seja a nossa. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês querem um milagre, mas vocês não querem o Deus dos milagres. Vocês querem a cura, mas não querem o médico. Vocês querem a salvação, mas não querem o Salvador. É como aquele ditado chinês que diz assim: o sábio aponta para a lua e o tolo olha para a ponta do dedo. Porque o sábio está querendo mostrar para você uma outra coisa. Quando os milagres acontecem na nossa vida, Deus não está querendo abençoar você porque você é mais bonito, mais legal, mais especial, mais espiritual. Não. Ele está querendo se revelar a você. Mas você recebe o milagre, o que você quer? Você só enxerga o milagre. Você não enxerga o Deus que quer se revelar através daquilo. E você começa a se tornar refém do milagre. Jesus vira Papai Noel. A gente vem na igreja para pedir alguma coisa. E se eu vim aqui à procura de pão, Jesus está dizendo assim: não precisa vir mais. Porque isso aí não alimenta a sua vida. Isso aí não te dá vida eterna. Você quer a mim ou aos benefícios que eu te dou? Você quer a mim? Você está disposto a me seguir? Porque me seguir envolve renúncias. Será que você é maduro o suficiente para tomar essa decisão? Ou você vai deixar para amanhã de novo? Porque me seguir envolve compromisso. Falar isso para uma geração líquida e compromissofóbica é muito complicado. A gente não entra em contratos que não haja cláusulas de distrato muito claras. A gente não assume compromisso que a gente não pode desfazê-lo assim que a gente mudar de ideia. Todas as estruturas e as instituições se tornaram assim: o casamento, qualquer outra coisa. As relações humanas ficaram, como, enfim, o pensamento baumaniano, ficaram líquidas. É nesse lugar que Jesus está olhando para nós, dizendo assim: comigo eu preciso que você queira compromisso. O compromisso afasta o fã-clube do amor. É aqui que a gente divide aqueles que vão seguir Jesus de fato ou aqueles que só vão ficar com o seu discurso. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado, ou seja, que creiais em mim. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Aqui, quando se diz, aqui começa uma treta, tá? E vai ficar pior, e Jesus entra na treta mesmo, ele entra. De cabeça. Isso aqui fica melhor que Netflix lá, entra a mãe no meio, literalmente, você vai ver, entra a mãe no meio, é uma coisa maluca, essa discussão aqui. E Jesus entra nela. Aqui, a primeira provocação deles é assim: você está dizendo que você é o Messias? Só que o Moisés, ele dava pão para a gente todos os dias, o maná. Quando eles fazem essa afirmação, eles estão dizendo para Jesus assim: Moisés é maior do que você, Jesus. Porque Moisés dava pão quando a gente precisava. Essa é uma afirmação muito razoável para o primeiro século no contexto do judaísmo. Mas o que me surpreende é que nas comunidades religiosas hoje, inclusive nas nossas comunidades religiosas adventistas, eu encontro crentes de uma vida crentes, que ainda vivem a sua religiosidade como se Moisés fosse maior do que Jesus. Como se a Torá fosse maior do que o Evangelho. Como se o deserto fosse maior do que a cruz. Vivem a sua vida. Dizem o contrário, dizem que não. Mas vivem uma religiosidade como se Moisés fosse maior do que Jesus. Aqui eles estão dizendo: Moisés é maior do que você. E não era difícil dizer isso. Moisés era o maior profeta do povo de Israel. Mas outrora, dias antes, eles estavam afirmando que Jesus era o Messias. Agora eles já estão dizendo: você não é o Messias, inclusive Moisés é maior do que você. A conversa continua. Respondeu-lhes, verso 32:
Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui Jesus responde de uma forma muito dura, porque ele diz assim, não, vocês estão apelando para Moisés, mas ele fala para vocês, não foi Moisés que deu o pão para vocês, sabe quem deu o pão para vocês? Fui eu, era eu que estava lá no deserto dando pão para vocês. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, e ele remete a Deuteronômio 8:3, foi o meu pai que disse, que nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. E quem é a palavra? O pão vivo que desceu do céu. A palavra, o logos, o verbo de Deus. Quem é? Cristo Jesus. E Cristo Jesus está dizendo assim, vocês estão em busca de pão, e vocês querem o pão de Moisés, mas eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a própria palavra que dá vida, e nem só de pão viverá o homem. Vocês não estão me reconhecendo. Eu sou maior do que Moisés. Uau! Afirmar isso no contexto do primeiro século, na Judéia, eu sou maior do que Moisés, ou você é louco, ou você está pedindo para morrer, ou você é o Messias mesmo. Essa é a afirmação de Jesus, eu sou maior do que Moisés. O Evangelho é maior do que a lei. A cruz é maior que o deserto. Você consegue entender isso? Uau! Aí eles ficam muito bravos com Jesus, muito bravos com Jesus. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Eles falam, não, esse cara não está falando isso, ele está falando que ele é maior do que Moisés. Não, ele vai ter que ser preso. Só que antes de prender, quando eles não podiam vencer no argumento, eles foram para a detração pessoal, sabe? Eles pessoalizaram a discussão. Como eles não podiam descer, eles falaram assim, mas quem é esse cara para dizer que ele é maior do que Moisés? A gente sabe quem ele é, não sabe? A gente sabe onde ele nasceu. Ele está dizendo que é o Messias, mas olha o verso 42. E diziam, não é esse Jesus o filho do José? Acaso acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como agora, pois, desci do céu? Esse aí não é o Jesus, não é o filho do José, daquela Maria lá que ficou grávida lá de maneira questionável, que a gente sabia até que deu aquele rolo lá, que engravidou, disse que era do Espírito. Agora vem esse aí, que é filho daquela mulher, a Maria, e agora está dizendo que ele é o Messias. A gente conhece tua mãe. Você não é boa gente, não. Colocaram a mãe no meio. Mas Jesus vai devolver colocando o pai deles no meio também depois. A gente desumaniza demais a Bíblia. São histórias de pessoas reais. O texto continua. Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha vindo ao Pai, visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E ele começa a fazer afirmações sobre quem ele é. Eu sou o pão da vida. E aí o verso 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora Jesus responde, o pai de vocês comeu o pão do maná do Moisés? E cadê eles? Ah, morreram, né? Pois é, porque o pão do Moisés não dá vida eterna. O pão do Moisés não dá vida eterna. A vida eterna depende daquele que desceu e morreu na cruz. Isso é complicado no contexto em que ele está sendo dito. Jesus está fazendo afirmações muito que transbordam aquilo que ele está dizendo de fato. Ele está dizendo, a lógica que existia ali não dá a vida eterna. A vida eterna depende daquilo que eu estou fazendo. A lógica desse sistema religioso que vocês ainda estão, se vocês continuarem nele e não perceberem e entenderem a cruz, não tem vida eterna ali. Nossos pais pereceram, mas eu sou o pão que desceu do céu. Eu vou dizer mais, só tem vida eterna quem comer da minha carne. E agora ele começa um discurso que é complicado. Porque ele vai dizer, quem comer a minha carne e beber o meu, no próximo verso, o meu sangue. Essa analogia quase que canibalista, ela não é própria vinda de um rabino, de um mestre.
E dizer sobre beber o sangue é confrontar diretamente no seu discurso, mesmo que análogo, uma lei muito clara de Moisés, que não pode ter o contato com o sangue. É como se aqueles homens quisessem repreender Jesus. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aqui Jesus passa dos limites para aqueles homens. As palavras de Jesus se tornam agressivas. A lei de Moisés condenava o consumo do sangue. Jesus estava usando uma forma ofensiva de falar, inapropriada, mesmo que em termos figurados. Mas no verso 56, Jesus deixa claro o que ele quer dizer. O que significa comer sua carne e beber o seu sangue? O verso 56 diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ah, sabe quem é que come a minha carne e bebe o meu sangue? Aqueles que permanecem em mim e eu neles. Comer a minha carne e beber o meu sangue é ter uma vida de discipulado, de compromisso. Comer a minha carne e beber o meu sangue é participar do meu sacrifício. Comer a minha carne e beber o meu sangue é participar do meu sofrimento. É discipulado, é compromisso, é seguir de fato. Não é seguir pelo pão, é seguir na carne quem eu sou. É como se Jesus estivesse virando para aquele povo: vocês estão dispostos a sofrer o sofrimento que eu vou sofrer? Vocês estão dispostos a trilhar os caminhos que eu vou trilhar? Vocês estão dispostos a renunciar toda essa religiosidade de vocês, toda essa boa vida confortável de vocês, toda essa elitização academicista da boa teologia, para viver de fato aquilo que eu vou viver, aquilo que eu vou passar, o sofrimento que eu vou viver? Isso é discipulado. Os que eu estou chamando, eu não estou chamando para ver milagres. Os que eu estou chamando para participar do meu sofrimento. Verso 57, assim como o Pai que me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês comeram o pão que eu multipliquei, mas não querem o compromisso. Vocês comeram o pão que eu multipliquei, mas não querem o chamado à obediência. Vocês comeram o pão que eu multipliquei, mas vocês não querem o sacrifício. Vocês querem o milagre, mas não querem o discipulado que custe a própria vida. E esse é um chamado, um discipulado que custa a própria vida. A gente não gosta. Há suficientes evidências para crer no Deus da Bíblia. Há suficientes evidências para crer no Deus da Bíblia. Nós rejeitamos Deus não é porque falte evidências. Nós rejeitamos Deus porque nós não gostamos da sua moralidade. Nós não gostamos da sua vontade. E como a moralidade de Deus às vezes contraria a nossa vontade, aí então nós preferimos pensar que ele não existe, porque é melhor que ele não exista do que ele ser quem ele é e querer o que ele quer da minha vida. Ele se revela, mas ele se revela dizendo assim: eu quero que você me siga, porque eu quero transformar você. Vai custar, vai doer. E talvez no final que você vai ganhar o martírio, é o que ele dizia para os seus discípulos mais próximos. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode suportar? Duro é esse discurso, quem o pode suportar? Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Jesus, ele muda o seu discurso popular para um discurso impopular. E agora ele chega a escandalizar os religiosos, porque Jesus escandalizava. Aqui é um texto irrefutável de que Jesus escandalizava especialmente religiosos. O Jesus impopular não apenas multiplica o pão, não apenas alimenta o faminto, mas ele chama para uma vida de verdadeiro discipulado. Sabe? Assim como a solução apenas no porvir, ela é manca e insuficiente. Lembra que eu falei no início?
que um evangelho que só prega a volta de Jesus e o porvir como solução para as coisas é insuficiente e incompleto. Assim também, um evangelho que só se importa com o agora e é incapaz de convocar as pessoas à mudança de vida, a arrependimento de pecados e a oferecer para elas a salvação em Cristo Jesus para a eternidade, este também é um evangelho incompleto, manco. Um evangelho que só quer alimentar o faminto, promover justiça social e praticar misericórdia agora, mas não chama o pecado pelo nome e não chama a mudança de vida, ele é incompleto, ele não serve, não faz de nós nada melhores do que uma ONG ou uma associação de benemerentes. Nós não somos ONG nem associação de benemerentes, nós somos a comunidade do Cristo ressurreto, nós nos preocupamos com o agora, mas nós também anunciamos que Cristo Jesus vai voltar e que quando ele vier, ele quer nos transformar e aqui, até que ele volte, nós queremos uma vida de compromisso, sacrifícios de obediência. É aqui que o fã-clube de Jesus vai embora. Verso 62. Que será, pois, se vocês acham que se escandalizaram quando eu disse que eu desci do céu, olha o verso 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Olha, se vocês se escandalizaram quando eu disse que eu desci do céu, eu fico só pensando que vai ser quando vocês virem eu subindo, porque eu vou subir, vocês vão ver. Aí eu quero ver o que vocês vão achar. Verso 64, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Quando essa discussão chega no seu final, o resultado é o verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. O paradigma de sucesso do discipulado de Cristo Jesus nunca foi o número de adesão por ciclo. Nunca foi quantos novos membros a gente conseguiu esse ano. Porque não é isso que reflete a saúde de uma igreja ou de uma comunidade dos seguidores de Cristo Jesus. Ele nunca esteve preocupado com o número de adeptos. O discurso dele não mudou. Ele disse, é isso. E disse que todo mundo foi embora. E talvez esse seja o apelo que ele esteja fazendo para mim nessa manhã e para você. E desculpa se eu estou te decepcionando com isso. Mas talvez o apelo de Cristo Jesus nessa manhã para a gente é, meu filho, você está aqui por quê? O que você veio buscar aqui? Se você só quer a bênção e o milagre, mas não quer me seguir, não precisa. Pode ir embora. O apelo de Jesus é feito no verso 67. Porque no 66, quando ele termina o discurso, todo mundo foi embora. Sabe aquela multidão que estava seguindo ele? Vai embora. Só ficam os 12 discípulos. Todo mundo vai embora. E quando só ficam os 12, Jesus olha para os 12 e faz a seguinte pergunta, verso 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura não quereis vós também retirar-vos? Ele olhou para os 12 que sobraram, vocês entenderam bem o que eu falei aqui? Vocês não querem ir embora? Agora é a deixa, todo mundo está indo embora, talvez vocês também queiram ir embora. O apelo de Jesus é um convite à deserção. O apelo de Jesus é um convite à deserção. Se você não quer sacrifício, discipulado, renúncia, obediência, pode ir embora. Dura esse discurso. Para alguém que tem dificuldade de seguir como eu, de dar o volante da vida para ele, é duro esse discurso. É gostoso o Barney, né? Aquele dinossauro. Eu te amo, tu meu. Mas quando o Barney fala assim, agora é sério aqui, ó. E a gente não, esse cara aí. Mas a resposta seguinte talvez seja o verso 68, talvez seja uma das mais belas declarações dos evangelhos, se não a mais bela. Quando Jesus faz essa provocação, vocês também não querem ir embora? Pedro assume como porta-voz dos discípulos, não podia ser outro, né? E nas suas inconstâncias, porque Pedro prometia tanta coisa, ele prometeu não trair, Jesus traiu, ele prometia, mas Deus, Jesus conheceu o coração do Pedro. Pedro era sanguíneo, era aquilo que é apaixonado. O Pedro era de verdade, pro bem e pro mal.
Quando Jesus fala assim, vocês não querem ir embora, o Pedro se levanta, se ergue. E o Pedro responde como aquilo que eu quero responder hoje. Como aquilo que eu gostaria muito que você também quisesse responder hoje. O Pedro se ergue e se posiciona. O Pedro se ergue e decide o caminho. O Pedro se ergue e fala assim, eu vou. O Pedro se ergue e ele diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro, verso 68. Senhor, para onde iremos, Senhor? Senhor, a gente não tem para onde ir. Como assim ir embora? A gente não vai para lugar nenhum, Senhor. Eu não tenho para onde ir, sabe por quê? Porque só em Ti eu encontrei as palavras da vida eterna. Só Tu tens as palavras que dão vida, Senhor, você não está entendendo, eu procurei vida em todos os lugares, e eu não encontrei vida em lugar nenhum, até que eu encontrei o Senhor. Eu não vou para lugar nenhum, não tem vida em lugar nenhum, eu só encontrei vida em Ti. Nós Te seguiremos, nós comeremos a Tua carne, nós beberemos o Teu sangue, nós sofreremos o Teu sacrifício. Nós não vamos para lugar nenhum, Senhor. Sabe por quê, Senhor? Porque só o Senhor conhece o caminho, porque o Senhor é o caminho. A gente não vai para lugar nenhum, Senhor, sabe por quê? Porque a gente não sabe onde tem verdade, porque só o Senhor é a verdade. A gente não vai a lugar nenhum, Senhor, sabe por quê? Porque não tem vida em lugar nenhum, porque só o Senhor tem a vida, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Onde você tem buscado vida, meu irmão? Talvez você esteja sedento por vida. Talvez você esteja seco, com sede de vida e está buscando vida onde não tem vida. Deixa eu te falar, não há vida em outro lugar, não há vida fora de Jesus, não há vida longe de Jesus. Todas as buscas se encerram em Jesus, tudo aquilo que a gente encontra fora de Jesus é uma vida residual, não é vida. Talvez você esteja buscando vida nos negócios. É outro Deus, é outra, o capital é mamon, é outro jogo, é outro campeonato. Todos os dias, todas as manhãs em São Paulo a gente pega a Marginal e tem aquele êxodo, não é? Aquele êxodo de carros na Marginal, e a gente sai de casa cedo para adorar o nosso Deus, o capital que está na Berrini, na Faria Lima ou na Paulista. Todos os dias é aquele êxodo. Não tem vida lá. Você passa nos bairros Vila Madalena, Itaim, aqueles lugares tão assim, parece que tem vida, tem muita gente jovem, muita gente bonita, tem muita coisa legal, tem muita diversão. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor desses lugares de jeito nenhum. Eu só estou dizendo, não tem vida lá também. Pode parecer que tem vida, mas não tem vida lá. E é só quando você acorda no dia seguinte com asco numa cama do lado de alguém que você não conhece, é que você compreende que lá não tem vida. Você entende o que eu estou dizendo? Onde você está buscando vida? Não tem vida ali. Talvez a escassez de vida seja tão grande que você já tenha em algum momento decidiu não querer mais viver. Deixa eu te falar, meu irmão, só há vida em Cristo Jesus. Todos os outros caminhos de vida são vidas fakes, é como o ventilador. Sabe a história, o exemplo do ventilador? O ventilador só funciona ligado à fonte da vida, não é? Você tem que ligar ele na tomada, a fonte de energia, daí ele gira, não é? Mas quando você tira ele da tomada, depois de funcionando, você tira ele da tomada, você desconecta ele da fonte da vida, o que acontece com o ventilador? Ele continua girando. Parece que ele está vivo, mas ele não está vivo. O que tem ali é uma energia residual. Ele vai parar. Porque sem estar ligado à fonte da vida, ele não tem como viver. Às vezes a gente está vivendo uma vida na energia residual, entende? A gente parece que está vivo, mas não está. E o convite de Cristo Jesus é, se você veio aqui em busca de outra coisa, eu quero te dar vida, não quero te dar pão. Eu quero dar novo sentido, eu quero reorientar a sua vida, eu quero reorientar a sua jornada, mas isso envolve decisão. Isso envolve renúncia. Isso envolve bancar, isso envolve maturidade. Que a nossa resposta a Cristo Jesus, quando Ele olha para a gente hoje e fala assim, vocês querem ir embora? Que a nossa resposta seja, como a resposta de Pedro, Senhor, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não temos para onde ir, porque só em Ti nós encontramos vida. Nós encontramos a palavra que nos dá vida eterna. Nós Te seguiremos. Nós caminharemos contigo, nós comeremos a Tua carne e beberemos o Teu sangue até que o Senhor volte. Posso orar com vocês? Esse é o desejo que seja a minha resposta.
Não estou dizendo que é fácil e não estou aqui como médico que diagnosticou seu problema, estou aqui como doente igual você, que precisa bancar as decisões que eu tomo na minha vida. E que a minha decisão hoje, mais uma vez, seja: eu quero te seguir. Eu não sou do fã-clube, eu sou discípulo. A gente pode ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor enviou o pão do céu que pode dar vida eterna para nós. Senhor, a gente veio aqui nesse lugar cheio de angústias no nosso coração. A gente veio cheio de coisas para te pedir. A gente veio em busca de cuidados paliativos. Mas nessa manhã o Senhor nos confrontou com a oferta de vida. Porque tudo que nos falta e que a gente pede para o Senhor tem um único propósito. O propósito de ganharmos vida, Senhor. Mas vida é justamente aquilo que muitas vezes nos falta. Talvez estejamos sedentos, secos de vida, a ponto de não queremos mais viver. A gente não vê sentido nessa vida. A gente todo dia pensa em não viver mais, Senhor. Que Cristo Jesus nos encontre nesse momento e que nos desafie. Vocês querem ir embora? Talvez essa seja a hora. Mas que a nossa resposta seja tão ousada, tão firme, tão decidida como a de Pedro. Para onde iremos, Senhor? Nós não temos para onde ir, porque nós só encontramos vida em Ti. O Senhor não sabe quanta gente estava buscando vida até Te encontrar. Nós não vamos a lugar nenhum, porque só em Ti encontramos a palavra da vida eterna. Porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nos dê vida, Senhor, nessa manhã. Que saímos daqui com sentimento de vida. Saímos daqui para viver a vida que o Senhor nos deu para viver. Porque a melhor maneira de agradecer a Deus pela vida é vivendo a vida que o Senhor nos deu. E nós somos gratos por ela nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.